Em 1978, um estudo dividiu 2 grupos de crianças de 5 anos. Um grupo de crianças foi exposta a 2 anúncios. E o outro grupo de crianças não foi exposto a nenhum tipo de anúncio. Posteriormente a isso, foi feito um questionamento se os grupos gostariam de brincar com um garoto bom, sem nenhum brinquedo, ou se eles gostariam de brincar com um garoto desagradável com um brinquedo bacana. E o grupo que havia sido exposto a 2 anúncios preferiu brincar com um garoto desagradável, mas com um bom brinquedo. E o grupo que não foi exposto a nenhum anúncio preferiu brincar com uma companhia agradável. 2 anúncios foi o suficiente para que aquelas crianças que escolheram o pedaço de plástico ao invés de uma boa companhia. 2 anúncios foram os suficientes. 2 anúncios fizeram com que o valor dessas crianças fossem drasticamente alterados. É curioso porque, sem dúvida nenhuma, todos nós que estamos aqui fomos expostos hoje a uma quantidade muito maior do que apenas 2 anúncios. A média de postagens feita no Instagram diariamente é de 80 milhões de posts. E a média de posts feitas diariamente no Facebook é de 3 bilhões. 3 bilhões. Fomos expostos hoje a uma quantidade muito maior do que 2 anúncios. Aliás, se refletirmos, talvez hoje, enquanto dirigíamos o carro para vir para cá, se estivéssemos na rádio, estaríamos expostos a anúncios. Se abrimos um computador, fomos expostos a anúncios. Se ligamos a TV, fomos expostos a anúncios. E se você, assim como muitas pessoas que levam o celular para o banheiro, até na sua privacidade você foi exposto a anúncio. O tempo inteiro, mensagem, mensagem e mensagem. Um bombardeio de mensagem. Há mais ou menos 500 anos atrás, os nossos antepassados, mais de 90% deles não tinha acesso a um livro. Cerca de 50 anos atrás, para que um computador tivesse a mesma capacidade de armazenamento que tem o seu celular, era necessário o espaço físico de uma sala, de uma casa. Portanto, hoje nós vivemos um mundo onde nós estamos sendo bombardeados constantemente. E a mensagem que é originada por conta das grandes marcas, ou pelas grandes marcas, é que há uma felicidade no ter. Existe uma felicidade no possuir. Esta é a mensagem. Existe uma resposta que você pode dar para a sua dor e para a sua angústia. E essa resposta você pode encontrar adquirindo coisas. Você pode solucionar a sua dor comprando. E aí nós vamos ficando mesquinhos, gananciosos, vamos ficando acumuladores, vamos acumulando, vamos querendo mais. Esse lance de consumismo, ele é semelhante a sede pela água do mar. Sede por água... Sede, não pela água do mar, mas sede, que você tenta saciar com água salgada. Quanto mais você tem sede,
e você atende aos seus desejos, à sua demanda, mais sede você fica. Inclusive, alguns estudos científicos têm nos mostrado que todo esse lixo tóxico... Obrigado, Eliezer. Alguns estudos científicos têm nos mostrado que todo esse lixo tóxico, de alguma maneira, tem nos tornado mentalmente doentes e vulneráveis a desenvolvermos transtornos de depressão e de ansiedade. É verdade que alguns movimentos já têm se posicionado contra esse tipo de coisa. Por exemplo, o minimalismo. O minimalismo é um tipo de movimento que encontra no desapego mais tempo para a experiência. Existem alguns movimentos que já têm se levantado contra isso. E hoje eu quero lhes propor um modo de pensar e um modo de enxergar as coisas a partir da perspectiva do apóstolo Paulo. Eu quero lhes apresentar uma forma de enxergar o mundo a partir da perspectiva do apóstolo Paulo, que em Filipenses declara que encontrou o segredo para viver contente nessa vida. O apóstolo Paulo declara em Filipenses que ele encontrou o segredo, e esse segredo ele não depende, não está relacionado a ter pouco ou a ter muito. Aliás, esse segredo não está relacionado a ter fartura ou pobreza. Esse segredo do apóstolo Paulo é Jesus Cristo. Ele suporta tudo em Cristo que dá força para ele. Jesus Cristo. Aliás, esse segredo do apóstolo Paulo não está apenas relacionado à condição de ter, mas não está apenas relacionado a isso, mas também não está relacionado sequer à possibilidade dele estar preso. O apóstolo Paulo em Filipenses está preso e mesmo com correntes o imobilizando, ele encontrou alegria. Por isso que ele diz constantemente em Filipenses, alegrem-se. Outra vez lhes digo, alegrem-se. E não é nem por estar preso. O apóstolo Paulo declara que a sua morte está próxima, vai ser derramado como uma oferta, uma bebida. E mesmo assim, ele fala para os seus ouvintes, para os seus leitores, alegrem-se. Filipenses capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, estou alegre. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Para Pedro, para Paulo, para essa primeira geração de discípulos, há um negócio tão forte na fé desses caras, que sofrer por Cristo é privilégio para eles. Sofrer por Cristo é privilégio. Para eles, inclusive, se as suas mãos e os seus pés, porventura, estivessem presos, eles demonstraram que a fé que eles têm em Jesus permite com que eles tenham um coração e um espírito livre. E às vezes, em contraste, você percebe que existem pessoas que não estão com os pés e com as mãos presas, escravizadas, mas o coração e o espírito está preso a coisas terrenas. É escravo daquilo que tem. O segredo do apóstolo Paulo é Jesus. O segredo do apóstolo Paulo é mais ou menos assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o apóstolo Paulo, quando ele faz uma comparação com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, ele pega todas as coisas que o enredam, todas as coisas que o cercam, e ele considera tudo isso como perda.
E não apenas como perda, ele considera esterco, desculpa o perdão da palavra, com o perdão da palavra, mas é como ele expressa em Filipenses. Todas as coisas dessa vida, comparado a Cristo, é esterco. É por isso que o apóstolo Paulo olha para Jesus como um alvo, e ele fala, olha, eu vou me desprender, e as coisas que ficam aqui nessa terra eu vou deixar para trás, porque eu vou prosseguir para o alvo que é Cristo. O sentido da minha vida é Cristo. Todas as outras coisas eu deixo para trás. E eu vou sofrer com Cristo para que de alguma maneira eu encontre a ressurreição com Cristo. Meio radical, é verdade, meio radical. É por isso que ele vai escrever no capítulo 3 e no versículo 15. Ele vai escrever da seguinte forma: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Eu sei que talvez nem todos nós, talvez ainda tenhamos a maturidade de enxergar as coisas dessa forma. Mas é um caminho, é um objetivo, é Cristo. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É meio que ele dá uma anestesia para a gente, né? Eu penso dessa forma. Comparado a Cristo, tudo é perda. Viver é Cristo e morrer é lucro. Temos que pensar dessa forma. Se vocês não pensam, Deus vai esclarecer. Mas tranquilo, vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Mas se a gente quiser pensar como o apóstolo Paulo, ele nos dá 2 segredos aqui nesse texto. Nós temos que mudar a nossa forma de ver as coisas e mudar a nossa forma de pensar sobre as coisas. Se nós quisermos entrarmos numa dimensão de liberdade no Espírito, liberdade a qual que nós não ficamos escravizados pelas coisas, acorrentados pelas coisas, nós devemos mudar a nossa forma de ver e a nossa forma de pensar. Por isso que ele escreve, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai esclarecer. Tem que mudar a forma de ver e tem que mudar a forma de pensar. Gênesis 2, versículo 9, diz que Deus tinha feito brotar do solo toda árvore que era agradável aos olhos. Portanto, Deus havia feito uma infinidade de árvores, boa para o alimento, acredito que árvores bonitas, frutos bonitos, Deus tinha feito tudo isso. Gênesis 3, versículo 9, vai dizer para a gente que quando Eva viu a árvore do conhecimento do mal, ela se deu conta que a árvore era atraente, desejável e tinha boa aparência. De alguma maneira a serpente encantou Eva. De alguma maneira a serpente enfeitiçou Eva. E nesse feitiço, Eva não prestou atenção em todas as árvores que ela já tinha. Ela só pensava no mais uma árvore. Atraente, desejável, agradável aos olhos. De alguma maneira a serpente fez a Eva não perceber aquilo que ela já tinha e se dar conta sobre aquilo que ela não tinha. Foi isso que a serpente fez. De alguma maneira ela ficou enfeitiçada. E esse negócio de olhar e perceber as coisas, a maneira como nós enxergamos as coisas, muitas vezes é influência do diabo nas nossas vidas. Influência satânica. Mateus capítulo 6, eu vou ler o texto. Eu não ia ler o texto, mas eu vou ler o texto de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. Eu achei que tinha mesinha aqui. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O apóstolo Paulo tem essa maneira de enxergar em Cristo, de não acumular, de transcender, porque ele já percebeu que esse negócio de coisas, esse negócio de terra, esse negócio aqui, essa dinâmica toda é trevas. Essa é a verdade. E ele não tirou isso, não extraiu isso da cabeça dele, ele extraiu isso da cabeça de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, pessoal, vamos acumular tesouro no céu e não vamos acumular tesouro na terra. Quem acumula tesouros na terra é porque os olhos são maus e os olhos maus emitem uma luz que é trevas dentro de vocês. E essa luz que é trevas, essa influência vai fazer você olhar exatamente para aquilo que você não tem, como a serpente fez com a Eva. E por olhar para aquilo que não tem, você vai acumular. Mas se os seus olhos forem bons, porque os olhos são a candeia do corpo, como diz o texto, você vai observar, se os seus olhos forem bons, ele vai iluminar o seu corpo. Seu corpo vai ser cheio de luz. E o seu corpo sendo cheio de luz, você vai acumular tesouro no céu. E esse acúmulo de tesouro na terra é consequência de um olho enfeitiçado. É consequência de um olho serpentizado. Por isso que Jesus vai dizer assim, se a luz que está dentro de você é trevas, quão terrível trevas são essa luz. Porque a Bíblia, o livro profético de Isaías, vai nos apresentar, por exemplo, a serpente, o Satanás, o diabo, como um anjo como uma estrela do alvorada, a estrela do amanhecer. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que ele se disfarça de anjo de luz. Portanto, trevas, acúmulo, poder, querer ter mais, tudo isso é uma dinâmica luciférica. Isso é uma dinâmica de poder, é uma dinâmica daquele que diz assim, eu vou subir ao mais alto monte e você como altíssimo. Daquele que enxerga aquilo que não tem e não enxerga aquilo que já tem, acumula poder. Essa é uma dinâmica de trevas. E essa dinâmica de mundo de trevas é algo que é contingenciado a partir das estruturas de poder do diabo. Desculpa a sinceridade e a verdade, mas na tentação de Jesus, é claro. Tá vendo isso aqui, Jesus? Tudo isso aqui é meu, o reino desse mundo é meu. Essas coisas todas eu acumulei para mim. E aí quando você se depara com a verdade do Evangelho, você começa a se dar conta que o grande lance do Evangelho é justamente nos transportar desse império de trevas, de domínio, de acúmulo, de poder, de riqueza, para um reino de luz. Colossenses dá um grande conceito para a gente de salvação. Salvação é resgate do domínio das trevas. As trevas não me dominam, não me escravizam. E transporte para o reino da luz. Se eu sou resgatado do domínio das trevas e sou transportado para o reino da luz, eu já não pertenço mais a esse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que essas coisas ficam para trás. E eu tenho uma cidadania que é nos céus. Eu sou cidadão dos céus. Eu olho para Jesus. E essa luz é que me ilumina, que me satisfaz. Porque aqui é incontentamento, aqui é insatisfação. Aqui é desenvolver transtorno de ansiedade e de depressão por aquilo que eu não tenho. Aqui é você ficar serpentizado, totalmente enfeitiçado por aquilo que você não tem e correr atrás daquilo que você não tem e ficar doente. Aqui é isso aqui que o diabo faz, escraviza todo mundo.
Mas o discípulo de Cristo não pode, ou pelo menos não poderia, não deveria jamais estar enraizado, escravizado por essa dinâmica. Porque Jesus, porque Paulo, porque Pedro, são claros. Isso faz parte da dinâmica de um mundo de trevas. E vocês pertencem a um reino de luz. Vocês não pertencem a um reino de trevas. Portanto, é a maior bobagem esse negócio de acúmulo. Bobagem. É a verdade. Nossa, é radical? É radical, mas é a verdade. Por isso, o apóstolo Paulo vai continuar em Filipenses, no versículo 17, dizendo assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Olhem como eu vivo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Qual é esse padrão? Padrão cruz, padrão luz, padrão olhar para Cristo, padrão viver é Cristo e morrer é lucro. Todas as coisas comparadas à grandeza do conhecimento de Cristo são perdas. Esse é o padrão que o apóstolo Paulo está oferecendo. E qual é o outro padrão? Pois como já lhes dissemos repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, o ventre. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Esse Deus ser o ventre, não se esqueçam que a serpente é aquele animal que anda com seu ventre, com seu estômago rastejando na terra. O seu Deus ser o ventre é você estar tão obcecado com as coisas daqui que você só vive para as coisas daqui, com o seu ventre enraizado, preso na terra, no pó. Os seus desejos e as suas vontades, elas se referem apenas às coisas terrenas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, só pensam nas coisas terrenas. Mas vocês, pessoal aí, vocês filipenses, vocês vivam de acordo com o padrão que nós apresentamos, padrão cruz, padrão luz. E esse padrão cruz, padrão luz, pressupõe que a cidadania, como ele diz no versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que a nossa vida, ela só vai ganhar sentido na volta de Cristo. É por isso que as coisas circunstanciais e as coisas terrenas não influenciam, não paralisam, não entristecem o apóstolo Paulo. Porque ele entende que essa dinâmica aqui, ele já foi transportado para um outro reino e ele já transcendeu. E nesse momento que ele transcende, ele mostra para a gente um remédio para toda essa dinâmica de vida, que grita por ter, por conquistar, por acumular. Ele está dizendo que se a nossa cidadania está nos céus, só há uma resposta para a nossa dor e para a nossa angústia. Aguardar ansiosamente todos os dias até que o Senhor venha, resgate o seu domínio. Essa é a resposta, esse é o segredo de cristãos que pensam que sofrer por Cristo é uma espécie de privilégio. Esse é o segredo de cristãos serem queimados e irem para a fogueira queimando, cantando louvores a Deus. Esse é o segredo. O segredo é Cristo. O segredo é Cristo. O segredo é aguardar o reino de Cristo. O segredo é aguardar a vinda de Cristo. Romanos capítulo 8. Quem
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É nisso que ele pensava. É isso aqui. Nada me tira de Cristo, nada. Ainda que eu morra, é Cristo. E eu, quer saber, pregar isso é a maior loucura que existe em um contexto como esse. Mas pode me chamar de louco, pode me chamar de lunático, eu não me importo. Eu não me importo, eu só me importo em pregar a verdade. E o evangelho no qual esse livro ensina não é o evangelho da terra, é o evangelho do céu. É só isso. E no céu, nessas coisas, somos mais que vencedores. Nós suportamos todas as coisas por causa de Cristo. Não tire o texto e suportamos as coisas para conquistar coisas. Não é isso. Isso é nojento. Somos mais que vencedores, talvez morramos como mártir. Duvido muito no nosso contexto de privilégio, que enfraquece a nossa fé. Duvido muito. Mas o meu desejo, o meu apelo e a minha oração é para que nós sejamos uma igreja que venhamos aprender a transcender. Uma igreja que não está obcecada, enfeitiçada, encantada com a dinâmica e com o vislumbre desta terra. De uma igreja que entendeu que houve um transporte, um resgate e um transporte. Nesse transporte ela já se enxerga como noiva de Cristo, aguardando ansiosamente o seu casamento com Cristo, a boda do Cordeiro de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. O segredo de conseguir passar por esta vida, sofrer. Conseguir passar por esta vida e passar fome. Conseguir passar por esta vida e ser ridicularizado. Conseguir passar por essa vida e talvez ser considerado como um perdedor em contraste com aqueles que são vencedores. Aqueles que conquistaram o mundo, mas perderam a alma. Esse é o segredo da vida. Olhar para Cristo. Que as escamas dos seus olhos possam cair esta noite. E que toda semente lançada não possa ser arrancada pelo inimigo, não venha a ser sufocada, não venha a ser tirada. Que a semente lançada possa arder no seu coração. E assim como o apóstolo Paulo, nós possamos ser uma igreja que olha para Cristo. Que olha para Cristo e é isso, e é Cristo, e é Cristo, e é Cristo, e é Cristo, e ponto final. Eu quero orar com vocês nessa noite.